O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Alana Nepomuceno. Tudo bem, Alana? Como é que você está? Tudo ótimo, boa noite pessoal. Boa noite, está estreando hoje na nossa TV, né, Alana? Sim, primeira vez aqui nesse local. Seja bem-vinda, a gente vai bater um papo hoje. Na verdade, hoje não é uma live, é um bate-papo. A gente vai falar sobre negócios imobiliários, a gente vai focar basicamente em locações imobiliárias. Alana, eu vou ler aqui seu currículo para os nossos internautas, para as pessoas conhecerem um pouco do seu trabalho antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo. A Alana é corretora de imóveis, especialista em negócios imobiliários, com sólida experiência em gestão estratégica, desenvolvimento de projetos inovadores e captação de investidores no setor. Atua como gestora de novos negócios na startup Quero Lar, onde lidera iniciativas voltadas à inovação e à promoção de soluções acessíveis para a habitação. Alana, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo e você vai falar hoje sobre transações imobiliárias, cenário atual, como os corretores de imóveis podem otimizar os seus ganhos, não é isso? Isso mesmo. Quais são as alternativas mais viáveis também de acordo com o que o mercado imobiliário tem tendenciando. Certo, então vamos lá, Alana, começar aqui com o nosso bate-papo. Eu queria que você desse um panorama do cenário atual, de como está a locação, né? O seu foco é mais locação, né? Como está a locação e também a venda de imóveis e quais as características que tornam a locação uma escolha cada vez mais atraente para os proprietários e investidores. Hoje a gente tem visto que a alta taxa de juros tem propiciado um mercado bem fértil para alocação. Por quê? A gente tem um acesso ao crédito para venda bem menor do que a gente tinha no passado. Então, isso traz para aquele investidor, para o proprietário que vai ser atendido por nós, corretores, a possibilidade de ofertar essa rentabilidade recorrente de uma maneira mais sólida e, principalmente, muito mais rápida, né? Então, hoje a locação é um mercado em 30, 45 dias ali, você já está com essa rentabilidade, não só no seu bolso ali, né, com as nossas intermediações, nossas comissões, mas também para o proprietário e investidor. Então, muito bom para ambos os lados. E assim, quais os principais desafios que você enxerga como corretora de imóveis, que você sente com relação às transações imobiliárias, tanto venda como locação? E de que forma a locação pode ser uma solução estratégica para contornar esses desafios? Acredito que hoje, principalmente os altos custos dos portais mesmo, e a ineficácia deles, acabam deixando o corretor numa situação, isso para venda ali, né? Numa situação em que ele precisa desembolsar um valor maior, estar preparado e também buscar conhecimento para outras mídias para otimizar esse retorno ali pela venda. Já para a locação, eu vejo um desafio que é a questão de processos. Então, hoje eu vejo é muito interessante para o corretor que quer iniciar em locação, buscar ferramentas, que tem várias hoje no mercado, que possam trazer mais tranquilidade para ele na gestão desse contrato, né? A gente já tem aquela fala tradicional do mercado, né? A venda é um namoro, a locação é aquele casamento. Então, para esse casamento ser bom, é importante buscar ferramentas que otimizem esse trabalho e maximizem os lucros dessa intermediação de locação. Alana, não está dentro do nosso roteiro, mas é uma pergunta que me veio aqui. Como é que está o mercado de locação? Você mora em Curitiba, não é isso? Isso mesmo. Como é que está o mercado de locação em Curitiba? Porque Curitiba, eu tive aí recentemente, eu vi que é uma cidade bem próspera, né? E é uma cidade muito bonita, uma cidade bem desenvolvida. Você considera que as pessoas estão investindo mais, comparando com 5 ou 10 anos atrás, em imóveis, tanto para locação como para moradia em Curitiba? Houve um aumento significativo no mercado aqui, principalmente no mercado de alto padrão.
Então, antes a gente não tinha uma oferta para esses imóveis aqui, então para venda de alto padrão cresceu muito. Para locação, até um índice bem recente que foi divulgado no começo do ano, Curitiba é a terceira cidade com maior rentabilidade no setor de locação. Então, atrás, se não me engano, de Itajaí e Balneário Camboriú, dessas duas cidades. Então, com uma rentabilidade ali de 13,7% em relação às locações. Hoje, então, é muito rentável comparado a outros momentos. E você acha que esse mercado vai crescer mais ainda ou vai se estagnar? Com certeza vai crescer, porque nos últimos 10 anos houve aumento de 10%, e não só em relação ao mercado em si, mas outros fatores juntos ao crescimento acabam dando um futuro muito promissor, né, para o mercado imobiliário dentro da locação. São eles: alta mobilidade da população, então não há não há mais aquele momento de ficar muito tempo no imóvel, a compra tardia mesmo do imóvel. E o terceiro ponto, a questão da alta taxa de juros para adquirir o primeiro imóvel. Então, esses fatores em conjunto, né, a nova modulação da família brasileira, todos esses fatores contribuem para que a locação se estenda por mais tempo e como tendência no mercado imobiliário. E você, dentro desse mercado, você acredita, você analisando, teve uma mudança de perfil tanto do comprador como do locador em relação ao imóvel? Isso de maneira geral, tá? Eu não quero saber só em Curitiba, porque eu acho que você deve ter acesso ao mercado geral. E o que isso significa, essa mudança de perfil? Se houve uma mudança de perfil? Existe uma mudança de perfil, principalmente, a gente sempre pensa no investimento, né? Nós, como corretores, ali assessorando nossos proprietários e nossos investidores. Existe uma mudança de perfil para que o ganho se torne mais sólido e recorrente. Então, o proprietário, ele está buscando não só comprar o imóvel, mas saber como utilizar melhor esse imóvel como meio de investimento. Então, o quanto que eu vou ter como rentabilidade, qual que é o perfil desse imóvel a longo prazo, quanto que eu posso ganhar com aquele imóvel, né? Então, o corretor, como já tradicionalmente falado, não é só o corretor como assessor desse cliente. Então, esse perfil de proprietário é um perfil que busca muito mais informações, até porque ele também tem mais acesso a informações na hora de adquirir um imóvel. Então, o papel do corretor, ele é fundamental para quem está comprando e para quem está locando imóvel, porque ele não é uma pessoa que está lá vendendo, locando, ele é um gestor do negócio. Então, ele tem que ter muita informação da propriedade em si, da onde está localizado, das coisas que estão próximas, se realmente vale a pena aquele investimento. Sim, por isso que o corretor, ele não pode ser só apenas um corretor de intermediação de vendas, mas também um corretor que entende da locação, principalmente porque se o corretor acabou de vender, seja para um proprietário ou para o investidor, fez aquela intermediação, é importante que ele também traga essas informações de locação e retenha esse cliente a longo prazo por meio da locação. Então, hoje a locação é um caminho estratégico para a retenção desse cliente. A gente não pode mais pensar no corretor o corretor não pode mais pensar apenas em um segmento. Precisa pensar em outros segmentos e aproveitar essa oportunidade para criar também uma renda recorrente pela locação. E quais as estratégias que você considera mais eficazes para acelerar a negociação no contexto da locação? E como essas estratégias se comparam com o tempo necessário para concluir uma venda? O primeiro ponto para a locação é a identificação do imóvel, né, daquele perfil do imóvel. Para quem é aquele imóvel, né, a quem se dirige esse imóvel. E principalmente se o imóvel está em condições de habitação, seguindo a lei ali do inquilinato, para que você possa fazer o melhor anúncio e da melhor forma, divulgar com os principais detalhes para que aquela intermediação ela ocorra de uma maneira muito transparente, mas também de maneira assertiva, né? Então, isso de maneira muito clara. E o segundo ponto que eu acho crucial, a gente tem uma média Brasil ali de 30 a 45 dias para você efetivar uma locação. Hoje, existem locações que ocorrem em 3, 4 dias, existe uma alta demanda, mas é a precificação. A precificação, ela é essencial nesse momento.
porque o nosso cliente inquilino, ele está buscando vários imóveis ao mesmo tempo. Então, ele vai ter acesso à comparação daquele valor. Então, não é eficaz nem para você como corretor, nem para o teu cliente precificar acima e principalmente precificar abaixo, porque pode gerar. Então, a precificação ela é estratégica para que isso ocorra de uma maneira muito rápida, tanto para venda quanto para locação. A gente está falando de clientes que estão com acesso na palma da mão de todas as informações necessárias. Então, a transparência é essencial e a avaliação assertiva. Eu ia até fazer uma pergunta agora sobre essa questão da precificação e falar, eu queria saber assim, mais detalhes, porque eu queria saber se a locação, por sua natureza, exige uma abordagem mais flexível em termos de valor. Ela é diferente de quem vai comprar um imóvel, por exemplo? Ela tem uma flexibilidade maior em relação à precificação não só a negociação com o próprio inquilino. Então, existe uma alocação em que a gente está falando de um curto prazo, né? Um curto prazo ali, quando você tem a venda. Então, a negociação ela tende a ter uma margem um pouco menor, até porque a gente está falando de um proprietário ou investidor que está na expectativa daquele valor. Mas na locação, em contrapartida, essa negociação ela pode se tornar um pouquinho mais tranquila, mais flexibilizada, porque se você já tem um inquilino, por exemplo, que já a aprovação ali do crédito dele para efetivar o contrato, é muito melhor e muito mais viável que você possa atuar nessa intermediação com o proprietário, ajustando valores para alocar mais rápido. Então, quanto mais eu conseguir essa flexibilidade, melhor vai ser. Se eu deixar para flexibilizar depois, pode ser que passe um mês, seja um apartamento, eu tenho um condomínio. E esse condomínio que IPTU já vai acabar diminuindo a minha rentabilidade. Se for um condomínio de 500, um IPTU de 50, R$550. Então, eu vou ressarcir isso só depois de um bom tempo. Então, essa flexibilidade, ela também é um meio estratégico para acelerar. Então, são estratégias também para você conseguir trazer para o teu proprietário. Proprietário, a flexibilização, alugo hoje, se a gente esperar o próximo inquilino, você vai estar pagando mais um condomínio, mais um IPTU. Exatamente. Exato. Aí deixa de ser um investimento, passa a ser um prejuízo, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa, veio também na minha cabeça essa pergunta agora. Dentro também da sua experiência, você acha que tem imóveis suficiente, assim, de forma geral também, para quem está buscando moradia? Ou você acha que falta imóveis para locação ou para venda? Mais especificamente na área de locação, porque eu sei que essa é a sua expertise, como é que você sente isso? Você considera que as pessoas que estão buscando um imóvel, que cada um tem o seu imóvel ideal, na verdade, né? Cada um tem a sua necessidade para ser suprida, na verdade. Você acha que essa necessidade está sendo suprida ou você acha que falta imóveis no mercado? Faltam imóveis no mercado para locação. E isso é um dado estatístico mesmo, é um dado mercadológico, e também uma sensação do inquilino, né? Então, ele procura muito para encontrar aquele imóvel. Eu vejo que ainda a locação ela não está em foco e as pessoas não estão voltadas a isso. E eu até trago uma questão aqui local, né, de Curitiba. Houve um aumento, né, nos imóveis aqui no modelo estúdio. Só que a grande procura do curitibano, de quem está aqui, são imóveis 2 quartos. Então, a gente não vê uma preocupação de lançamentos com o mercado de locação. Ocorre que você acaba não trazendo rentabilidade para o investidor e também não adequando ao que o mercado está procurando. Então, a gente tem um déficit bem grande de moradia. Você acha, assim, que essa questão de estúdios é um boom que deu em todos os estados do Brasil, não foi só em Curitiba, aqui em São Paulo também. Você acha que quem investiu nesse tipo de imóvel, que são imóveis muito pequenos, com 23 metros quadrados, 20 metros quadrados, você acha que essa pessoa, em algum momento, ela vai se arrepender dessa aquisição? Porque, na verdade, um espaço tão reduzido assim não é para qualquer pessoa, né? É um espaço que você escolhe
não para, eu acho que eu considero assim, porque eu tô falando de mim, da minha necessidade. Eu não ia conseguir viver num lugar tão pequeno assim. Então, eu penso que são pessoas que são empresários, que têm algum negócio para fazer em uma determinada cidade. É um lugar para você dormir, descansar e ficar o dia inteiro fora. Você acha que quem investiu nesse tipo de imóvel vai ter um prejuízo futuramente? Essa questão que você trouxe me lembrou muito quando eu entrava nas casas aqui no centro da cidade, na casa de algum parente, que é aquelas casas enormes, né? Não só casa, mas os apartamentos muito grandes. Grandes, quartos, aquela cozinha. Eu falo, nossa, mas quem vai morar numa casa tão grande assim? E aí começaram a diminuir os imóveis, e Sim. Hoje apartamentos mais antigos são atrativos para famílias, para pessoas que precisam de um segundo quarto para fazer o home office. Então, eu vejo muito uma questão de adaptabilidade ao tempo e ao local. E principalmente, imóvel nunca vai ser uma má escolha, né? Independente do tamanho e do formato. Vão existir várias adaptabilidades. O que vai depender vai ser até a questão do momento econômico e também do perfil. Então, hoje a gente está vendo muito retrofit para imóveis antigos que estavam ficando de lado, porque a gente tem imóveis muito menores e os imóveis antigos hoje estão muito atrativos. Pelo menos aqui em Curitiba, o retrofit tem vindo com força, e a busca por famílias ali, não consigo comprar uma casa grande, mas eu consigo comprar um apartamento para viver para expandir minha família. Sim, é verdade. Alana, vamos falar um pouco de tecnologia, né? Que eu acho que eu vou até incluir umas perguntas aqui com relação à parte de tecnologia, que eu acho que é um fator que está. Não tem uma entrevista que eu não faça que eu não foque nesse assunto, porque a tecnologia, o IA, se tornou indispensável na negociação imobiliária. Então, eu vou começar um pouco sobre marketing digital. Como é que o marketing digital tem desempenhado o papel dentro da alocação de imóveis e dentro da venda? Quais são as melhores ferramentas que ativam esses dois processos? Eu vejo que a tecnologia, principalmente a IA, ela veio agregando mesmo, né? Você precisa ser um bom perguntador, então você precisa ter o conhecimento, mas ela diminui muito o tempo de trabalhos que eram muito manuais, e utilizar isso para o corretor, né, no dia a dia ali. Apareceu uma visita agora, a gente não tem muito uma rotina fixa, né? Então, isso é excelente. E principalmente na hora da construção de um bom anúncio, isso é essencial. Então, eu vejo como algo muito estratégico. Outro ponto também, avaliador o precificador de aluguel por IA. Então, por exemplo, hoje, aqui na minha empresa, na Querolar, a gente tem para o corretor, de maneira gratuita, um avaliador de imóveis com 97,2% de precisão. Isso baseado em índices do mercado. Então, chegou ao ponto que nosso avaliador, se hoje você precifica um imóvel ali no centro de São Paulo, e na semana que vem saiu uma notícia sobre revitalização no centro de São Paulo, e você vai avaliar de novo, ele vai pegar essa notícia e trazer para que a sua avaliação se torne coerente com o futuro do mercado. Então, é uma avaliação preditiva. Então, você utilizar isso a favor do corretor é muito válido mesmo, para que você ganhe otimização, expertise, autoridade, e garanta também mais conhecimento numa transação que você está fazendo com o seu proprietário e com o seu investidor. Porque hoje você ganha por autoridade, por informação. Sim. Então, é isso que ele está buscando, segurança na nossa intermediação. E você acha que os corretores de imóveis têm recebido bem as inteligências artificiais, ou você acha que tem uma relutância aí dos profissionais? Eu tenho visto que eles têm gostado bastante. Existe ainda um pouco de receio, desconhecimento do poder dessa ferramenta, mas a partir do momento que você começa a introduzir ela como um aliado mesmo, você vê como que pode otimizar o seu tempo e também a tomada de decisão que você vai fazer nas suas negociações. Mas eu vejo uma aceitabilidade muito grande, até porque é tema em todos os locais, né? Não tem onde tirar.
Então, essa familiaridade, essa proximidade, essa recorrência no tema também traz talvez uma confiabilidade na hora da utilização da ferramenta. E, Alana, eu queria saber, na sua visão, quais os tipos de imóveis que têm apresentado uma rentabilidade mais... A gente falou um pouco, né, antes, né, agora há pouco, mas eu queria que você especificasse melhor quais os imóveis que têm apresentado mais rentabilidade, né, com relação à locação. Você citou imóveis de 2 dormitórios, além dessa característica, quais outras que as pessoas estão procurando, né, que são famílias, geralmente, compostas por 3 ou 4 pessoas, acho que é difícil, né, as famílias serem maiores do que essa, e o que mais as pessoas estão procurando, a característica que comporta, assim, uma segurança para o cliente, uma satisfação para o cliente? A rentabilidade, ela tem muito a ver com a região e a localização, Uhum. que está naquele local. Então, todas essas variáveis vão contribuir para que você aumente a rentabilidade da locação. Então, eu posso dizer que, às vezes, um estúdio numa região tem alta rentabilidade. Até tem um caso bem interessante aqui em Curitiba, que tem um estúdio que fica na frente do ponto, no ponto de ônibus que vem do aeroporto. E tem outro que fica do lado de um shopping famoso aqui em Curitiba. Uhum. Tinha-se a impressão que o do lado que tinha o ponto de ônibus do aeroporto seria muito maior a rentabilidade. Mas não pensei. Mas não foi o caso, foi o do lado do shopping. Então, e são 2 estúdios com a mesma configuração, com as mesmas condições, assim, de comodidades, mas o que decidiu foi o entorno, o que foi oferecido em volta. Então, a gente tem 2 perfis de estúdios iguais, mas o que demandou foi uma outra decisão, que é a decisão de quem vai morar ali em relação à rentabilidade. Então, um é ótimo para Airbnb, outro é excelente para locação de longa temporada. Então, o do ponto de ônibus é longa temporada, e o do shopping é Airbnb total. Com certeza. Se esse shopping que eu estou pensando, é delicioso esse bairro, é muito bom. É muito bom. Então, a gente tem que avaliar realmente a configuração, principalmente na hora da tomada de decisão, de apresentar para o investidor, e estudar o mercado, a região, qual que é esse empreendimento, qual que é o que ele vai ter como retorno ali. Mas um grande ponto em comum que a gente vê hoje são as comodidades que o inquilino vai ter. Se tem academia, quais são os comércios em volta. Então, isso tem sido muito estratégico na tomada de decisão e também na rentabilidade. Então, o imóvel pode subir, o valor da precificação do aluguel sobe consideravelmente se a gente tem essas comodidades ali em volta. Com certeza. Mas, Alana, vale muito a pena você alocar um imóvel com valor um pouco maior na locação, não muito maior, mas um valor razoável na locação. Se você pode fazer tudo a pé, você pode fazer compras a pé, você pode ir num shopping a pé, você pode ir no cinema a pé, e numa academia a pé, quer dizer, esse valor ele é compensado em toda essa quantidade de serviços que tem à sua disposição e que é de fácil acesso, porque às vezes você vai, eu estou falando de maneira geral, porque eu penso desse jeito, você vai alocar um imóvel às vezes com um valor menor, mas que é mais distante, mas a dificuldade aumenta tanto que não sei se compensa, né, essa falta de comodidade, né? Sim, tem uma cidade na região metropolitana aqui de Curitiba, e foi construído um empreendimento com 10 blocos, 11 blocos, assim, e foi vendido com preço bem atrativo, e um corretor, cliente do escritório aqui, né, da Querolar, veio para fechar, porque a gente faz toda a parte burocrática, contratual. Ele, Alana, não consigo alugar esse imóvel, eu chego lá, o preço está excelente, acho que era 700, 800 reais a locação. Sim. E novinho, tudo novo, mas as pessoas chegam e não tem nada perto, não tem uma padaria perto. Então, foi horrível. A estrada ainda não estava asfaltada. Então, um empreendimento super bom, um valor super acessível, tudo vazio. Então, era venda direto para investidor, mas aquele investidor não vai sentir a rentabilidade por um tempo, se não crescer a região.
Sim, Então, vem existe a propensão de crescimento, né? Porque as pessoas vão perceber que não tem nada perto e vão começar a fazer supermercado, padaria e açougue, e comércio. Mas até aí vai demorar, é um processo que demanda um pouco de tempo, né? Eu considero que seja um investimento a longo prazo, né? Não com prazo tão imediato assim, né, Alana? Alana, mudando um pouco assim de assunto, eu quero falar um pouco sobre a atuação do corretor de imóveis, né? Você que está dentro do mercado, eu vou fazer essa pergunta mais simplificada. Você considera quais são os principais erros dos corretores de imóveis dentro do mercado de venda e locação, mas pelo mercado de locação que você tem mais experiência, o que você acha, até os investidores também, o que eles cometem mais de erro que acabam indo água abaixo o negócio? Não percebeu, não está preparado realmente, ou não ter estudado o imóvel, não entender do imóvel mesmo, né? Para quem se destina aquele imóvel? Qual que é o perfil daquele comprador ou inquilino? Então, se a gente não conhece quem vai adquirir esse imóvel, quem vai adquirir ou morar naquela residência, você possivelmente não vai poder entregar o melhor para o teu cliente, seja investidor ou proprietário. Acho que esse é o principal erro, né? O desconhecimento, o despreparo para nessa transação. Não digo a transação documental, porque hoje a gente tem infinidade de ferramentas, mas é a entrega do melhor. Não adianta eu ter um estúdio e tentar vender para morar uma família ou para residir, né? Alguns, o básico, assim, né? Ver a quem se destina, até para que fique otimizado o nosso trabalho. Acho que esse é o principal erro nessa intermediação. Quanto à locação em si, eu vejo um pouco de desconhecimento na lei do inquilinato, até um pouco o corretor acaba caindo muito nos mitos e nos causos da locação, e a locação acaba vindo com um ar de um mal necessário na vida, então vamos lá, né? Então, eu tive um caso que aconteceu isso, o inquilino fez isso, mas existem tantas estratégias e tantas informações que fazem com que a gente possa trazer a locação como aliada nas vendas, que é por falta realmente de mergulhar mesmo nessa oportunidade tão grande, principalmente o que o mercado está mostrando. É um momento realmente para locação. E para aliar a venda, nunca só locação, nunca só venda. Mas aliar esses dois é realmente o sucesso para que a gente possa ter os ganhos ali maximizados, né? Como é o tema de hoje. Alana, estou encerrando aqui a entrevista, vou fazer uma última pergunta para você, porque a gente tem assunto aqui para fazer 3 dias de programa. Porque é um assunto muito interessante. E aí eu queria saber com você, quais são as principais tendências que você acredita que vão dominar o mercado de locação daqui a 1 ano, 2 anos? O que você projeta aí para esse segmento? Eu vejo muito claramente que a gente vai ter uma transformação no mercado a partir das tecnologias para diminuir o tempo burocrático do processo de locação, seja por meio de pagamentos, transações mais assertivas, a conexão mesmo, né? Então, hoje aqui na Carolara a gente faz conexão pelo crédito. Então, os portais de anúncios que a gente oferece gratuitamente são pelo perfil financeiro e crédito. Então, a imobiliária no poder da transação, nós ofertamos créditos e foto, imagem, renda do inquilino, como se estivesse me vendo aqui com o quanto eu ganho, qual a minha profissão, para ser mais assertivo. Eu vejo que o futuro da locação está aí, em processos mais transparentes, em análise de créditos mais assertivas, e uma transação de locação que se afasta desse mercado burocrático tradicional, daquele classificadão, que acaba afastando as transações e deixando com aquele ar, assim, de, nossa, mais uma vez vou ter que fazer uma alocação, ou, vou ter que trocar de imóvel, né? Então, não é sempre assim, vou trocar de imóvel, é sempre vamos lá, tem que fazer isso. E eu vejo um futuro muito mais tranquilo para as nossas transações imobiliárias por meio da tecnologia.
É isso aí. Alana, queria agradecer aqui a sua participação na nossa TV Cresce. Muito obrigada pelas suas informações. Muito obrigada por você passar essa sua experiência dentro do mercado imobiliário, especificamente mais na parte de locação. E espero que possamos fazer novos bate-papos, novas entrevistas. Perfeito. Muito obrigada, Cristiane. Obrigada, viu? E até mais. Obrigada a todos, gente. Tchau para vocês.